Após esse lindo processional, nós estamos certamente preparados para nosso encontro desta manhã. Queremos dar as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Queremos também cumprimentar aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Como é bom nos reunirmos, mesmo que separados, para cultuar ao Senhor em unidade de pensamento, de alma e focados em nosso relacionamento com Deus. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, alguns avisos. Primeiro, quero informar ao proprietário do veículo Toyota placas PGP 2453, que o veículo foi deixado com os vidros abertos, onde o irmão o estacionou. Falando a respeito das atividades da igreja, eu quero começar destacando o que nós tivemos no dia de ontem. Ontem nós vivemos um momento muito feliz com a consagração do templo de nossa congregação no bairro do Janga. Um grupo muito bonito de irmãos, um grupo muito lindo esteve presente ali, muitos diáconos da igreja, participação do coro masculino de Israel, creio que completo. O grupo estava muito bonito ontem. Também um grupo grande de adolescentes e jovens, e esse grupo foi à tarde, passou a tarde por lá também, visitando. Um grupo expressivo de membros dessa congregação que está nascendo. Foi muito bom estarmos ali ontem à noite, uma festa muito bonita, um culto muito bonito, com adoração ao Senhor, com a pregação da palavra, com várias conversões, um momento realmente de festa, uma grande celebração. Nós nos alegramos e aproveitamos para parabenizar os irmãos que se empenharam naquele trabalho, naquele momento. No próximo domingo teremos um momento especial no culto dedicado à nossa congregação, quando os irmãos dali do Janga estarão conosco, mas de antemão quero deixar esse registro de nossa palavra de gratidão a Deus, por aquilo que Ele tem realizado naquele lugar, e nosso desejo de que os irmãos continuem orando para que aquele trabalho prossiga ali como tem acontecido até aqui. Quero lembrar os irmãos das nossas atividades do dia de hoje e da semana. Estejam muito atentos para o que acontece hoje às 18 horas. Temos os vários cursos que acontecem aqui na igreja e o irmão deve estar atento com relação a isso. Queremos lembrar o trabalho com embaixadores do rei e mensageiras do rei. Então, se você tem filhos ou netos ou sobrinhos nessa idade, pode trazê-los para esse trabalho, não deixe de fazê-lo. Por falar nisso, aproxima-se o nosso congresso infantil e as inscrições devem ser providenciadas o mais rápido possível. A inscrição prévia facilita muito o planejamento e a realização desse trabalho. Queremos lembrar também que a nossa Assembleia Ordinária da Igreja será realizada no próximo domingo, ocasião em que estaremos, entre outras coisas, aprovando o calendário de atividades para 2016. Então, se algum ministério, alguma área da igreja tem alguma atividade a ser inserida no calendário, precisa com urgência comunicar ao ministro de sua área para que isso seja providenciado ainda esta semana. Semana que para nós será especial por várias razões. Uma delas, e os irmãos têm o aviso no boletim, nós teremos o privilégio, a oportunidade de receber nessa semana, na terça e na quarta-feira, o pastor, professor, doutor Millard Erickson, pastor batista, teólogo, conhecido mundialmente, um dos principais escritores hoje na área de teologia sistemática, professor de diversos seminários nos Estados Unidos. Ele estará conosco aqui no Recife, uma rara vinda ao Brasil, e estará conosco aqui na Capunga. As palestras acontecerão na próxima terça-feira e na quarta-feira. Os irmãos devem observar no site da Vida Nova, também no boletim, onde encontrarem que é uma programação sobre teologia. Há, inclusive, como uma programação nessa área, uma inscrição, uma taxa de inscrição, mas eu quero adiantar aos irmãos que os membros da Capunga estão isentos dessa taxa de inscrição, então os membros da Capunga não precisam se preocupar com isso. Queremos apenas que os irmãos aproveitem essa oportunidade. Os temas que serão abordados serão muito interessantes. Ele falará na terça-feira à noite sobre a Trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Na quarta-feira falará sobre um tema
mais moderno e polêmico chamado teísmo aberto, aqueles que discutem a questão da ciência de Deus sobre tudo o que acontece. Por que acontecem coisas ruins se Deus é poderoso? Será que Deus não sabe do que vai acontecer? Então vai ser um tema muito interessante para a gente discutir. Eu gostaria muito que todos os professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente, estivessem presentes, nenhum faltasse. Mas é aberto para os membros da igreja. Serão 2 palestras na terça-feira e na quarta-feira. Na quarta-feira, para os que desejarem, nós teremos de 7 a 7h30 aquele momento de oração em grupos, como a gente sempre costuma fazer, para não perder essa oportunidade. A programação começa a partir das 7h30, então de 7 a 7h30 nós teremos aquela oração em grupos para manter nosso hábito como igreja, já que é dia de culto de oração, e então a partir das 7h30 a programação com participação do pastor Millard Erickson. Feito então esse convite, esse lembrete aos irmãos. Na quarta-feira, à tarde, a MCA tem seu encontro, esta semana, com a participação de algumas pessoas da Cristolândia. Por isso, as irmãs estão promovendo uma campanha para que as irmãs participem trazendo arroz, que será doado para a Cristolândia. A irmã Marquise e a irmã Ângela estão à frente desse projeto, dessa campanha. Os irmãos devem procurá-las caso achem necessário mais informações a respeito. Sexta e sábado acontece mais uma edição do curso para noivos e recém-casados. Nossos ministros de família estarão promovendo esse curso, então se você é noivo e está pensando já no casamento, ou mesmo se você é recém-casado, você pode aproveitar essa oportunidade. Procure o pastor Apolônio, a professora Cássia, faça sua inscrição. Sexta e sábado haverá, portanto, esse curso direcionado a noivos e recém-casados. Dia 3 de outubro, já vamos lembrando, acontece aquele encontro da melhor idade. As inscrições já podem ser feitas, a programação está muito interessante, conforme eu comentei brincando outro dia. Se o irmão já está na melhor idade, aproveite para se inscrever. Se não está e quiser ir treinando, quiser ir praticando, já pode participar também. Ninguém será impedido de assistir e de acompanhar a programação. Mas está feito aí o convite. No próximo sábado à tarde, às 16 horas, o irmão Inaldo Tenório lançará mais um livro de contos. Eu já recebi o meu exemplar de presente, o irmão Inaldo me trouxe hoje pela manhã. Então, os irmãos que puderem, podem prestigiá-lo no próximo sábado, às 16 horas, ali no Memorial de Medicina, e os irmãos poderão acompanhar esse momento significativo de um membro de nossa igreja, a quem parabenizamos por mais essa realização. Na próxima semana, última semana do mês, é mês de culto matutino, é dia de culto matutino, última quarta-feira, dia 30, não essa, mas o dia 30, culto matutino, e também o bazar missionário. Então, não se esqueça, nós temos, além do culto matutino, um bazar voltado para missões. Esperamos a presença de todos. Quero lembrar também que na sexta-feira acontece mais um encontro do grupo 30 mais, sexta-feira às 20 horas, se você está nessa faixa etária a partir dos 30, encontro, portanto, na próxima sexta-feira, 20 horas, aqui em nossa igreja. E no sábado acontece mais uma viagem missionária. Dessa vez a viagem é para a congregação em Brejão. O número de inscritos está quase fechado. Se o irmão quiser alguma vaga, eu creio que restam muito poucas. A última informação que eu recebi é de que havia 3 vagas restantes. Então, providencie sua inscrição o mais rápido possível. Procure o pastor Roberto após este culto, para que o irmão possa participar também dessa viagem missionária. Quero aproveitar para fazer um apelo. Se o irmão deseja ir à viagem missionária, mas por alguma razão não pode, o irmão pode cooperar com a viagem. Os irmãos que vão assumir as suas próprias despesas de transporte, mas o irmão pode ajudar contribuindo com a alimentação desse grupo. Então pode dar alguma oferta destinada à viagem missionária, e isso ajudará a cobrir os custos com a alimentação dos irmãos que vão participar daquela viagem a Brejão. Dessa vez eu não poderia acompanhar os irmãos, porque por coincidência de agenda nessa data eu estarei em Serra Talhada pregando no aniversário da Igreja Batista Ágape, igreja que inclusive tem entre suas congregações uma frente missionária nossa, onde estão os irmãos Messias e Adriana. Então estaremos juntos ali no próximo sábado em Serra Talhada.
Quero lembrar ainda o curso para novos líderes de pequenos grupos. Procurem o pastor Apolônio e a professora Cássia para maiores informações sobre isso. E aqui uma palavra especial para os professores da Escola Bíblica Dominical. Temos uma boa notícia para os irmãos. As revistas da EBD para o próximo trimestre já chegaram. Significa que os professores poderão já hoje pegar suas revistas e temos uma tarefinha para vocês. Vocês vão estudar a revista durante a semana, porque no próximo domingo, às 14 horas, teremos estudo prévio da revista e você pode estudar a revista para encontrar perguntas para nos fazer no próximo domingo, certo? Então, se você quer complicar os pastores no próximo domingo, então já dê uma estudada nas revistas, na lição durante a semana, e no próximo domingo você traz as perguntas para nos fazer quando teremos o estudo prévio domingo a partir das 14 horas. A revista dos jovens e adultos trata do tema de restauração, conforto e esperança, baseado nos profetas do Antigo Testamento. A revista dos adolescentes trata do Evangelho segundo João. Então, os professores, tanto de adolescentes como de jovens e adultos, já podem apanhar hoje suas revistas para estudar durante a semana, e no próximo domingo teremos então esse estudo prévio da Escola Bíblica Dominical. Mais um lembrete sobre o encontro anual de casais, já está muito perto. Teremos como orador do encontro anual de casais o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió. Estamos certos de que será um grande encontro, muito bom, e se você não fez ainda sua inscrição, procure ainda hoje o irmão Moisés, a irmã Luciane, para providenciar a sua inscrição. Finalmente, quero mencionar que hoje, pela manhã, foi publicado mais um texto do pastor da igreja na coluna Opinião do Diário de Pernambuco, e hoje, de forma especial, nós decidimos transcrever também na pastoral do boletim o mesmo texto. Então, nós vamos perceber que o mesmo texto consta na pastoral do boletim, um texto que hoje foi publicado no jornal Diário de Pernambuco. Agradecemos ao jornal esse espaço que tem sido dado nos últimos meses para que publiquemos na coluna Opinião a cada 15 dias um texto referente a assuntos diversos. E o texto de hoje justamente sobre a morte, particularmente sobre a esperança que há em nosso coração, mesmo quando temos que lidar com o mais difícil de todos os inimigos enfrentados pelo ser humano. Feitas estas comunicações, nesse momento nós vamos orar silenciosamente ao som do prelúdio e vamos nos preparar para cultuar ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque em pé para o introito bíblico, a palavra de Deus, Salmo 138, versículo 2. Leamos. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso castelo forte, tu és a nossa torre segura, e é sob as tuas asas que os teus filhos encontram conforto, segurança e sombra, para podermos nos abrigar do calor fustigante e do sol intenso que nos queima. Senhor, nós queremos te dizer que é debaixo da tua proteção que nós encontramos local, porque tu nos levas para os pastos verdejantes, tu nos levas, Senhor, para as águas de descanso, e ainda, Senhor, que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos nenhum mal, porque tu estás conosco, e a tua vara e o teu cajado nos confortam e nos consolam. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque diante das maiores adversidades e quando os gigantes se levantam, nós sabemos que tu preparas uma mesa para os teus filhos na presença dos seus adversários. E no fim, Senhor, como uma demonstração do teu amor e da tua alegria para conosco, tu unges a nossa cabeça com óleo
e o nosso cálice transborda, e celebramos a tua salvação e a alegria que nos trouxeste, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Senhor, a tua igreja neste momento reconhece o teu senhorio e o teu poder sobre as nossas vidas, e humildes nos prostramos diante de ti e te pedimos: aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, pois nós a fazemos, Senhor, de uma maneira sincera, de uma maneira agradecida pelo muito que tu és para com todos nós. E é no nome de Jesus que te agradecemos isto, Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. O coro capunga entoará neste momento ao nome de Jesus, e na sequência é o momento de oração. Humilhou-se a si mesmo.
Gostaria de identificar entre nós aquelas pessoas que nos visitam nessa manhã. Eu acredito que há pessoas que estão entre nós que não fazem parte da nossa igreja, nos dão a alegria de sua presença. E embora não tenha nomes aqui comigo, eu pediria por gentileza a todos aqueles que nos visitam nesta manhã que se colocassem de pé. Gostaríamos de vê-los, de identificá-los, de cumprimentá-los. Há várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você aí. Será a nossa forma de chegar até você com nossas boas-vindas, e receberá de nossa equipe de recepção um cartão que levará consigo um cartão em que a nossa igreja é apresentada e você poderá conhecer melhor a nossa igreja. Há uma parte, você vai identificar, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores à saída do culto, quando terminar. Se você puder fazer isso, facilitará nosso contato posterior. Podem se sentar. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Que Deus os abençoe no decorrer deste culto, através de cada parte deste momento de culto ao Senhor. Os irmãos devem ter percebido, quando pegaram o boletim, a notícia do falecimento do meu sogro na quarta-feira e o sepultamento na quinta. E em nome da família eu agradeço o apoio, o carinho dos irmãos, as orações, as mensagens, a presença. Tem nos ajudado. Agradecemos ao pastor Ney, à família, aos ministros, ao pastor Mateus, demais pastores, aos diáconos, à equipe de comunicação, da administração, aos amigos que estavam longe, querendo estar perto, aos amigos que estavam perto, querendo estar longe pelo envolvimento, mas aos amigos que sempre estiveram perto. Pedimos que continuem orando pela família, e a exemplo desse mês que estamos vivendo a fidelidade de Cristo, a família tem experimentado a fidelidade nesse momento. Muito obrigado. Agora eu convido o nosso pastor, a irmã Leila Denise, para receber os aniversariantes da semana. Peço que esses aniversariantes venham aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Também devemos orar, continuar orando pelos pastores Guimarães, Oliveira Araújo, Sidney Leite, por aqueles irmãos que não têm podido vir à igreja. Alguns irmãos estão enfermos, passaram por cirurgias, que estão em casa. Irmão André Ataíde, irmã Alvinéia Silva, Clécio Melo, Cleonice Melo, Dione Aquino, Ito Siqueira, Luciano Bastos, Leoneide, Rony Dalva, Wilson Campos, Lavana Hilda Heiker, e dou uma dica para você, uma sugestão: ame o Brasil e seja bênção para a sua nação. Assim você vai estar vivendo plenamente missões nacionais. Você vai estar plenamente servindo a Deus através do seu amor, do seu testemunho. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela forma como Tu tem conduzido nossas vidas. Somos gratos pela vida dos aniversariantes. Que Tu estejas, ó Pai, nesse novo ano que se inicia em suas vidas, cuidando dele carinhosamente, mostrando o caminho a que devem seguir, mostrando, dando-lhe sua direção. Para aqueles que estão enfermos, ó Pai, pedimos que Tu restaure sua saúde.
aqueles que estão carentes de Ti tenham as suas carências supridas. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento do culto, quando dedicamos ao Senhor os bens que representam nosso sentimento de gratidão e reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito por nós. Pedimos aos diáconos que tomem lugar para nos ajudarem nesse instante. Queremos lembrar aos irmãos que, de acordo com a palavra de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A dedicação dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor é expressão de nosso reconhecimento de que tudo quanto temos vem do Senhor. É também expressão de nossa confiança nele. Estamos certos de que é Ele quem nos conduz, é Ele quem supre as nossas necessidades, e por isso podemos lhe dedicar os nossos bens, na certeza de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Por outro lado, é também um instrumento através do qual nós participamos daquilo que Deus tem feito. Nesse mês de setembro, estamos levantando nossa oferta em prol de missões nacionais. Estamos também empenhados em projetos missionários locais, como nossa congregação ali no Janga, cuja reforma está em andamento. E é claro, temos atividades normais da igreja, cujo sustento vem justamente da fidelidade e da participação dos membros da igreja. Portanto, nesse instante, todos nós podemos fazer desse momento um momento de consagração de nossas vidas ao Senhor. E os irmãos terão também a oportunidade para colocar diante de Deus seu dízimo e sua oferta, expressão de sua gratidão, de sua confiança e de seu desejo de tomar parte naquilo que Deus tem realizado.
Enquanto o irmão Pedro Farias se posiciona para orar ao Senhor nesse instante, eu quero lembrar a proposta e a promessa encontradas no Salmo 37, a partir do versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te somos gratos, Senhor, pelas tantas bênçãos que nos tens concedido, Pai. E por isso te pedimos que receba estes dízimos e estas ofertas que os teus servos acabaram de te entregar, e que eles sejam para o engrandecimento do teu reino aqui na terra, Senhor. Te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Antes do nosso momento de missões nacionais, conforme está no nosso boletim, eu queria pedir duas coisas aos irmãos quanto à nossa viagem missionária. Primeiro, eu queria pedir a oração da igreja, mas que a igreja esteja intercedendo por nós, para que a viagem seja uma bênção, para que todo o transcurso, na estrada, na ida, no retorno, e também os trabalhos que lá vamos fazer. Estou pedindo então que os irmãos que nos escutam pela rádio, pela internet, que estão aqui presentes, estejam orando, intercedendo por nós. Está indo também um ônibus de São Martim, aqui da igreja de São Martim, Pastor Hélio estará pregando. Teremos também irmãos no ônibus aqui do Recife, da igreja do Ibura, e mais a nossa congregação lá em Brejão. Será um dia de festa, mas também um dia de missões, que vai impactar aquela cidade. E nós queremos impactá-la no poder do Senhor Jesus. Segundo, eu queria pedir aos irmãos que deram o seu nome, que já estão na relação, que confirme isso com o pagamento do valor do ônibus, porque nós precisamos, o mais rapidamente, acertarmos esse ônibus também na parte financeira. Quero deixar esses dois pedidos com os irmãos e agora convidar os irmãos a ficarem em pé, para neste momento podermos lermos junto, neste momento de missões nacionais da nossa campanha 2015, lermos o tema e logo a seguir então lermos a divisa. Leiamos o tema: Eu amo o Brasil e quero ser uma bênção para a minha nação. Divisa: Por amor não me calarei, por amor não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de tocha acesa. Isaías 62:1. Amém. Salve Deus, minha pátria, varonil. Salve Deus, minha terra. Salve a terra do Brasil. A congregação pode se sentar. Nesse instante nós vamos fazer uma leitura bíblica alternada com o hino 25 do Inário para o Culto Cristão, Tu és fiel, Senhor, dentro do tema da mensagem, que é fidelidade. Leamos conforme consta no nosso boletim. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Tu és fiel, Senhor, meu mais celeste, pelo poder aos meus filhos darás, nunca mudarás e tu nunca faltarás. Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pleno perdão das mais segurança. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Creio em Deus, de Nabor Nunes. E na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Brilha o sol que
Certamente estamos devidamente preparados para meditar em torno das Escrituras e voltamos nossa atenção mais uma vez nesta manhã para o fruto do Espírito apresentado no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em seu versículo 22. Temos tido o privilégio de, neste ano, quando o tema de nossa igreja é crer e viver, esta é a questão, temos caminhado desde o início do ano para conhecer melhor as manifestações do fruto do Espírito conforme propostas nesse versículo. De acordo com o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já temos exercitado tudo isso a essa altura do ano, nós já estamos tranquilos, os irmãos já são exemplo de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Satisfeito com isso, vamos avançar um passo a mais. O texto fala então de fidelidade. A palavra que aparece aqui é bastante conhecida, muito usada no Novo Testamento. É a palavra pistis, que é normalmente traduzida, na grande maioria dos textos em que ocorre, por fé. É uma palavra muito rica em seu significado, até porque pistis designa, primeiro, a confiança que depositamos em algo, a confiança que depositamos em alguém. É, portanto, aquilo que abre a possibilidade de nossa salvação. Acabamos de ouvir no hino cantado pelo coro esta mensagem: creio em Deus. Ter fé é crer em Deus. E é pela fé que nós temos acesso à salvação. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É esta a proposta. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Na verdade, essa proposta encontrada nas Escrituras tem, portanto, como base esse substantivo pistis, de onde vem o verbo pisteuo, exatamente o verbo traduzido para nós por crer. Mas fé não é apenas a confiança que temos em algo ou em alguém. Nas Escrituras, fé é mais que isso. Há a ideia de segurança. Por isso, no primeiro versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós temos a declaração de que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é, portanto, segurança. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, a proposta é que nos cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Certeza de fé, a expressão aqui, pleroforia, pistis, é quase que redundante. É esta convicção que promove segurança. É a fé que encontramos em Jó, e no capítulo 19, versículo 25, a despeito de todo o sofrimento no qual se encontrava, Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A mesma fé demonstrada por Paulo e declarada por ele numa das últimas coisas que ele escreveu, já na última carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Fé, portanto, é confiança em alguém. Fé, portanto, é segurança, segurança que decorre desta confiança.
Algumas vezes a palavra pistes é usada no Novo Testamento para se referir também ao nosso conjunto de crenças, aquilo em que acreditamos. Por isso Paulo escreve aos crentes de Roma e diz que em todo mundo é anunciada a fé dos romanos, não apenas a confiança que eles tinham em Deus, mas também aquilo em que eles criam, a nossa fé. Na carta aos Efésios, a expressão é de que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nossas crenças, aquilo em que acreditamos, é a nossa fé. Mas há um uso particular da palavra pistes que nos interessa de forma especial nesta ocasião. Pistes também pode ser traduzido como lealdade, fidelidade. É assim que aparece, por exemplo, na carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 10, numa recomendação aos servos, mostrando toda boa lealdade, ou toda boa fidelidade. Vamos então ao texto. Se há uma difícil decisão em relação às várias traduções possíveis para a palavra pistes aqui no texto de Gálatas, por isso algumas Bíblias trazem fé, outras Bíblias trazem fidelidade, vamos tentar descobrir qual a tradução mais adequada aqui. Paulo fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos entender então que o apóstolo Paulo aqui não está se referindo à fé salvadora, essa fé desenvolvida por nós em relação a Deus, porque na verdade isso não é um fruto do Espírito, mas é algo que aparece em nossa resposta a Deus. O que o Espírito Santo faz em nós é nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Convencidos, podemos nos arrepender e crer ou não. Esta é uma atitude humana. Quando pensamos em fé como conjunto de crenças, isso também não é fruto do Espírito, mas de nossas convicções. O que o Espírito produz em nós é fé, fidelidade, é pistes, lealdade. E há um detalhe interessante que nos ajuda a ter certeza de que essa é a tradução mais adequada aqui. Nesse conjunto de virtudes mencionadas por Paulo como fruto do Espírito, nós não temos virtudes teológicas, mas virtudes éticas. Todas as palavras citadas aqui têm a ver com nossos relacionamentos. São virtudes que aparecem em nosso relacionamento com o próximo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Portanto, muito provavelmente, a tradução mais adequada para pistes aqui não é fé, mas fidelidade. O texto está falando daquilo que deve ser encontrado em nós, nos nossos relacionamentos, na atitude que assumimos diante dos outros, na postura que temos em nosso dia a dia, em nosso caminhar, como nossa conduta ética reflete a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. Então, com certeza, pistes aqui trata de fidelidade. Encontrei uma definição muito interessante de pistes ou de fidelidade aqui como sendo a confiabilidade e a fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Pistes aqui, portanto, significa lealdade. Assim como devemos demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, devemos ser leais, devemos ser fiéis, devemos ser confiáveis. Por isso, quando Jesus fala aos escribas e fariseus, de acordo com Mateus 23, ele se queixa do fato de que, enquanto eles estavam preocupados com determinadas leis e cumprimento de normas e regras, o que Deus esperava encontrar neles era justiça, misericórdia e fidelidade. Pistes, fidelidade. Deus espera encontrar em nós, portanto, uma atitude diante do próximo na qual nós somos justos,
na qual somos misericordiosos, na qual somos confiáveis e leais. Convém lembrar que essa fidelidade é a fidelidade que encontramos em Deus. Deus é fiel, e como foi bom cantar isto hoje pela manhã, Tu és fiel, Senhor. Como é bom debruçarmos-nos na certeza de que o nosso Deus é absolutamente confiável, de que nele podemos depositar todas as nossas expectativas, nele podemos depositar todo o nosso ser, nele confiamos plenamente. Um dos teólogos, meus teólogos preferidos, August Strong, ele menciona entre os atributos de Deus, entre as características de Deus, aqueles atributos que ele chama de atributos absolutos. E entre eles está a verdade. Depois ele relaciona os atributos relativos ou transitivos, relativos ao ser humano. E diz que esta verdade, que é atributo natural de Deus, se manifesta em nossas vidas na sua fidelidade. É porque Deus é plenamente verdadeiro, que para conosco Ele age e sempre agirá de forma fiel. De que maneira se verifica em nossa caminhada prática essa manifestação do fruto do Espírito? Como nós podemos identificar se a nossa vida tem refletido essa fidelidade? Se de fato temos como traço do nosso caráter, de nossa personalidade, como reflexo do caráter de Deus, essa fidelidade. E eu queria observar, irmãos, que há alguns lugares em nossa vida nos quais é possível identificar essa fidelidade. Começaria por dizer que essa fidelidade se manifesta em nosso amor à verdade. Em nosso amor à verdade. Fiel é aquele que ama a verdade. E somos lembrados nas Escrituras de que a nossa natureza transformada por Deus deve se caracterizar pela verdade, pelo apego à verdade. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, em seu versículo 25, depois de dizer que nós fomos transformados e devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, a recomendação das Escrituras é: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Um dos problemas com os quais nós temos que lidar é a mentira. E a mentira traz alguns problemas graves. Primeiro porque, como alguém já disse, o mentiroso tem que ter uma boa memória, né? Para conseguir lembrar daquilo que disse e não entrar em contradição, certo? Isso já elimina alguns de nós. Temos dificuldade para ser mentirosos por isso, certo? Então, já há um impedimento aí, Significa que à medida que o tempo passa, vai ficar mais difícil ainda ser mentiroso, porque a memória costuma falhar um pouquinho mais. Mas um outro problema, eu já citei isso algumas vezes aqui, porque faz referência a alguém muito querido, que já partiu, o pastor O.D. Martin, mas eu já comentei com os irmãos aqui, já contei essa história, de quando ele contou que muito precocemente teve seus cabelos embranquecidos, e alguém começou a recomendar que ele pintasse os cabelos. E ele disse: eu aprendi uma coisa com meu pai desde pequeno: o problema de toda mentira é a manutenção. Então, na verdade, essa é uma dificuldade, certo? Nada contra quem gosta dos cabelos em cores variadas, certo? Mas a verdade é que é um desafio, sim. A mentira tem que ser mantida, e esse é um outro problema, porque muitas vezes, a dose da tinta tem que ser mais forte. E muitas vezes a mentira precisa ser cada vez maior para que a mentira anterior seja mantida. Muitas vezes nós nos enrolamos porque faltamos com a verdade, e quanto mais o tempo passa, mais complicado fica reverter a situação. Fiel é alguém que ama a verdade, alguém que se distancia da mentira. Até porque há um detalhe: quanto mais a mentira é utilizada na vida de alguém, mais natural parece a ele o uso da mentira.
É como se mentira viciasse, e acredito que vicia. Há situações nas quais a pessoa usa mentira sem ter necessidade, apenas porque isso se tornou seu hábito, tornou-se sua prática, e aquilo sai com tanta naturalidade e com tanta facilidade que parece que não pesa mais. A mentira é um dos mais terríveis inimigos dos relacionamentos humanos. Corrói qualquer relacionamento. Destrói qualquer relacionamento, porque a mentira mina a confiança. Aquele que é fiel não tolera a mentira. Aquele que é fiel se sente incomodado com a mentira. Aquele que é fiel não consegue conviver com a mentira. E aqui, só para lembrar, talvez os nossos relacionamentos familiares sejam o primeiro lugar no qual nós precisamos nos preocupar com isso. Como precisamos de honestidade, sinceridade, transparência no relacionamento entre os cônjuges. Como nós precisamos de honestidade, sinceridade, transparência no relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento calcado na mentira não tem condição de sobreviver. Até porque a proposta de ser família é de sermos unidos, de estarmos integrados, de nos apoiarmos um ao outro, de sermos suporte um do outro. Não pode ser calcado na mentira. Um dos traços da fidelidade lembrada pelo apóstolo Paulo aqui é o nosso amor à verdade. Aquele que é fiel ama a verdade e não consegue conviver com a mentira. Mas há um outro detalhe interessante: essa fidelidade se manifesta não apenas em nosso amor à verdade, mas também em nossa estabilidade. Sabe por que Deus é um exemplo de fidelidade? Porque Ele não muda. Acabamos de cantar: nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Por isso nós podemos confiar em Deus. Deus não muda de acordo com as circunstâncias. Deus não muda de acordo com a nossa atitude, e a proposta é que nós tenhamos uma atitude de estabilidade. Quando Jesus diz no Sermão do Monte: seja o vosso falar sim, sim, e não, não, é exatamente porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas, irmãos, vivemos num mundo no qual as opiniões flutuam de acordo com as circunstâncias. Lembro-me de um quadro, de um programa outro dia, onde alguém era pego na rua para dar opinião sobre determinado assunto polêmico. E a pessoa entrevistava e perguntava, fazia uma pergunta, um assunto meio polêmico: o que você acha disso? E a pessoa começava expondo sua opinião. E quando ele estava terminando, chegava uma outra pessoa, a diferença é que era um guarda-roupa de uns 2 metros de altura, dizia: o que você acha desse assunto? Ele então emitia uma opinião contrária ao que aquela pessoa primeiro tinha dito, e um tanto revoltado, disse: inclusive, se eu vir alguém que pensa desse jeito, eu não sei o que eu faço não. E aí o repórter voltava e perguntava: sim, você ia dizendo o que você acha, de repente ele mudava de opinião. Eu acho que na verdade ele está certo, eu acho que ele está certo, é assim mesmo como ele disse. Uma maneira caricata de mostrar que nós muitas vezes somos tentados a nos ajustar à circunstância, a nos ajustar ao ambiente. Não temos estabilidade em nossos posicionamentos, não temos segurança nas nossas posições, não temos a coragem e a ousadia para firmar posição, abraçar e defender, quando a Igreja de Cristo é apresentada neste mundo como coluna e firmeza da verdade. Alguém fiel é alguém estável, alguém que não muda ao sabor das circunstâncias. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é alguém em quem não há mudança nem sombra de variação. Está lá em Tiago 1, versículo 17. Por isso Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade, inclusive,
é a capacidade de perseverar quando as dificuldades nos atingem. E por isso esta palavra aparece tantas vezes no Apocalipse. Já percebeu isso? Muitas vezes encontramos no Apocalipse não o substantivo pistis, mas o adjetivo pistos, fiel. Fiel. No Apocalipse somos lembrados de que devemos permanecer fiéis. Linda a declaração encontrada em referência à igreja de Pérgamo, e Apocalipse 2, versículo 13 diz: conheço as tuas obras, de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Uma igreja colocada num lugar designado aqui como trono de Satanás, ainda assim, uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Não negaste a minha fé. Por isso, no Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a promessa é justamente essa: ser fiel até a morte. A proposta das Escrituras é que nós tenhamos essa estabilidade. Fidelidade, portanto, é amor à verdade. Fidelidade é estabilidade, é ter a coragem de sustentar o que nós dissemos, qualquer que seja o nosso interlocutor. A coragem para sustentar o que dissemos, qualquer que seja o nosso interlocutor. Mas eu queria lembrar ainda que essa fidelidade se manifesta em nossa lealdade. E eu quero voltar ao texto de Tito 2,10. Paulo recomenda aos servos particularmente o seguinte: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós precisamos ser exemplo de confiabilidade em nossos relacionamentos. Nós não podemos ser pessoas às quais as perguntas tenham que ser feitas 2 ou 3 vezes, para que aquele que nos pergunta tenha alguma segurança de que o que dissemos é verdade. Nós não podemos ser pessoas que tenham que provar o que disseram, porque não são dignas de confiança. Nós precisamos ser pessoas que, uma vez ouvidas, não mais são indagadas, porque aquilo que dissemos é digno de crédito, porque aquilo que dizemos merece confiança. Como nós precisamos ser leais, sinceros e fiéis em nossos relacionamentos. Irmãos, permitam-me abrir um parêntese para falar especificamente do relacionamento conjugal. Como nós temos visto famílias sendo destruídas pela infidelidade conjugal. Quanta destruição, quanto sofrimento, quanta dor a infidelidade conjugal tem trazido. Em uma sociedade que abre todos os espaços e todas as oportunidades para que o cônjuge seja desleal ao outro, seja infiel. As possibilidades e facilidades são imensas. Uma sociedade que chega a ensinar o absurdo de que a infidelidade conjugal pode ser boa para o relacionamento. Eu jamais vi algum resultado da infidelidade conjugal que não fosse dor, sofrimento, tristeza, feridas algumas vezes capazes de acompanhar a vida do outro até o final. Muitas vezes feridas que jamais conseguem ser curadas, dores intermináveis, prejuízos tremendos para os cônjuges, para o relacionamento, para os filhos, para a família. Infidelidade conjugal que muitas vezes começa justamente pela mentira, pela falta de transparência. Irmãos, eu não sei se isso lhe atinge de alguma forma, mas eu não consigo entender como é que num casamento um cônjuge não tem acesso à senha do outro, no computador do outro, no telefone do outro. Não consigo entender que casamento é esse. Não que haja necessidade de um estar bisbilhotando o outro, eu não consigo entender por que há restrição. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que eu estou fazendo ao praticar isso é abrir um espaço imenso para que a tentação e o pecado comecem a minar o meu relacionamento. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso abrir esse espaço. O diabo já tem espaço demais para tentar destruir a minha vida. Por que eu vou facilitar a vida dele?
Nós precisamos entender, irmãos, que a fidelidade é essencial a qualquer relacionamento. A confiança mútua é base para dar solidez a qualquer relacionamento. No hino Amor, que nós cantamos, 380 do cantor cristão, somos lembrados de que onde houver desconfiança, ai do amor. Com suspeitas não se alcança o doce amor. Um relacionamento tem que ser marcado pela confiança. Confiança que muitas vezes será construída no terreno da transparência, da sinceridade, da verdade. A fidelidade é elementar à nossa vida cristã e aos nossos relacionamentos. Na carta a Timóteo, Paulo fala especificamente sobre isso e usa esta palavra, pistos, para dizer exatamente que as esposas devem ser fiéis em tudo, mas os esposos também. A palavra se aplica com perfeição a ambos os cônjuges. Fidelidade. Finalmente, irmãos, essa fidelidade deve se manifestar também em nossa missão. Não sei quantos estão lembrados, mas foi-nos confiada uma missão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, nós somos lembrados de que somos, versículo 1, que somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos distribuidores da graça de Deus. O mundo precisa da graça de Deus, nós somos encarregados de suprir as pessoas dessa graça. O mundo precisa do evangelho da graça de Deus, nós fomos encarregados de repassar aos homens o evangelho da graça de Deus. Os homens precisam da esperança que é em Cristo Jesus, nós fomos encarregados de transmitir a eles essa esperança. Os homens estão necessitados de encontrar a paz que é em Cristo Jesus, nós fomos encarregados de lhes transmitir essa paz. E o versículo 2 diz, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Fiel no cumprimento da minha missão, fiel no cumprimento da minha tarefa, fiel na responsabilidade que tenho de transmitir essa mensagem. Ontem estávamos como igreja representada ali em nossa congregação no Janga e refletimos justamente sobre isso. Por que estávamos ali? De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, na declaração dos seguidores de Jesus, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar do que Cristo fez em minha vida. Eu não posso deixar de falar da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não posso falar da esperança que me alegra quando o mundo perece de forma desesperada. Eu não posso deixar de falar da paz que é em Cristo Jesus a um mundo mergulhado na violência e na angústia. Somos despenseiros da multiforme graça de Deus, e Deus quer nos encontrar fiéis. Por muitas vezes é nas parábolas de Jesus que a palavra fiel aparece. Em Mateus 24, versículo 45, Jesus fala do servo fiel e prudente, que o seu Senhor colocou sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Lucas 12, 42, mais uma vez a mesma referência é feita ao mordomo fiel e prudente, ao qual o Senhor colocou sobre os seus servos. Eu queria terminar lembrando, irmãos, que essa fidelidade é exatamente a que encontramos em Jesus Cristo. Sabiam que é assim que Jesus é chamado no livro de Apocalipse? Já no primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 5, a declaração a respeito de Jesus é essa: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Lá próximo ao final do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, o texto diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, e chama-se Fiel e Verdadeiro. Cristo é o fiel e verdadeiro. Ele
é a nossa inspiração, Ele é a nossa referência. Quando Paulo recomenda a Timóteo a continuidade do ministério e da proclamação da palavra, Paulo tem um cuidado. E ele diz, de acordo com 2 Timóteo 2, versículo 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Quando a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito em nós é a fidelidade, é para nos lembrar que essa fidelidade se manifesta em nosso amor à verdade, que sejamos verdadeiros em todas as nossas palavras e em todo o nosso proceder. Quando a palavra de Deus fala de fidelidade, diz que devemos ser estáveis, que as pessoas possam confiar em nós, porque a nossa posição não muda de acordo com as circunstâncias, e as nossas palavras não mudam de acordo com o interlocutor. Somos estáveis, somos verdadeiros. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ter fidelidade, é para nos lembrar que nós devemos ser leais, particularmente em nossos relacionamentos. E eu diria que o primeiro lugar para exercitar essa lealdade é dentro da nossa família. Quando a palavra de Deus nos diz que a fidelidade deve ser observada em nós, é para nos lembrar que nós temos uma missão, a missão de compartilhar ao mundo a mensagem de Cristo. E como despenseiros, como distribuidores da graça de Deus, devemos ser encontrados fiéis. Um dia, nossa vida chegará ao fim. Um dia, nós nos encontraremos com o Senhor. Um dia nós deixaremos para trás todas as limitações, circunstâncias de nossa vida terrena, para ter acesso a uma realidade infinitamente maior. Meu grande desejo, meu grande sonho, é ao me encontrar com meu Senhor, ouvi-lo dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que Deus encontre em nós, em todo o nosso caminhar e em nosso proceder, a fidelidade que reflete o caráter de Deus, a imagem de Deus e a presença de Deus em nós. Amém. Fiquemos em pé e, como responsa a esta mensagem, cantaremos Salvador bendito, terno e bom Senhor. Na sua segunda estrofe, o autor diz: sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste o teu Israel. Cantemos com muita alegria e com a assertiva de que Deus é fiel. Sobre a cruz, por
encerrando este culto, quero apenas lembrar mais uma vez que devemos continuar orando pela família da irmã Sônia Perrucci, pastor Benevando, suas filhas, sua sogra também. Na quarta-feira faleceu o irmão Nelson Pereira, conforme os irmãos sabem, já temos orado por isso aqui, devemos continuar orando pelo conforto do Senhor. Nós nos alegramos com uma história de vida, com uma história do irmão Nelson, com seus 97 anos de vida, vividos na presença do Senhor, deixando-nos um lindo legado, seu compromisso, sua fidelidade a Deus. Devemos orar para que Deus continue a consolar e a confortar essa família. Ao nos despedir nessa manhã, o desejo de que todos tenham uma tarde abençoada por Deus, que nos encontremos logo mais à noite, aos que estivermos aqui às 18 horas para as programações de atividade deste horário, ou às 19 para o culto ao Senhor, esperamos revê-los a todos. Aos que desejarem permanecer, lembramos que temos o almoço aqui, é sempre um momento de comunhão, de confraternização, é sempre bom almoçarmos juntos aqui na igreja, aqueles que puderem permanecer. Vamos curvar as nossas cabeças para a oração e para a bênção, depois oraremos silenciosamente, assentados ao som do pós-lúdio, e após a saída dos pastores, os irmãos poderão deixar esse santuário. Pai querido, muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado por podermos confiar plenamente em Ti. Muito obrigado pelo acesso à Tua graça e porque podemos descansar em Ti. Muito obrigado porque mesmo quando falhamos, Tu permaneces fiel. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor para conosco nunca falha e a Tua bondade para conosco nunca muda. Ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo, a ser fiéis. Que sejamos, Senhor, cada dia mais amantes da verdade. Que sejamos em nossa conduta e em nosso caminhar leais e sinceros em nossos relacionamentos. Que ao longo de nossa vida tenhamos em Ti a segurança e a estabilidade de convicções sólidas, que não mudam ao sabor das circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis na transmissão do Evangelho que conhecemos em Cristo Jesus. Enfim, Pai, que Tu nos encontre fiéis em nosso caminhar aqui na terra, refletindo o fruto, a presença e a atuação do Teu Espírito em nós. E agora, Pai, que o Teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.